Meus estimados, um juízo definitivo sobre fatos históricos, personagens, épocas, só pode ser dado a partir de uma perspectiva histórica. Eu tenho clareza que, na atualidade, estamos gravando isso aqui em essas aulas em novembro de 2022, parece que uma pesquisa de opinião é capaz de revogar um juízo histórico, de tal forma que alguém pode ser considerado o melhor presidente a partir de uma pesquisa. Eu, ao contrário dessa ideologia burguesa, que tudo transforma numa pesquisa de opinião, como marxista me filio nesse juízo rigoroso, às vezes cruel, e sempre verdadeiro, que é o juízo da história. A despeito da história estar sempre em disputa, como vocês sabem. Uma interpretação marxista do desenvolvimento capitalista brasileiro e um juízo sobre a vida política nacional me levou a considerar o governo do ex-presidente João Goulart como o melhor presidente da história do país. Eu sei que tem gente que se inclina por personagens recentes, como o do próprio presidente Lula, ou outros consideram Getúlio Vargas. Outros terão outra opinião. Uma grande parte dos mineiros se inclinam por Juscelino Kubitschek. E eu quero explicar as razões pelas quais nós, da Revolução Brasileira, temos uma interpretação do caráter altamente positivo, decisivo e o melhor governo da história do país, que foi João Goulart. Vocês sabem, João Goulart governou o país por um curto período, por um espaço muito diminuto, numa época em que se elegia o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra. Era o sistema eleitoral brasileiro. E por que eu considero esse o melhor período? Porque foi o período, como eu anotei lá naquela primeira introdução, na minha primeira exposição, que de 1955, sobretudo a partir de 1959, as massas no Brasil, os trabalhadores no Brasil, da cidade e do campo, sofreram, produziram um grande amadurecimento político. Em termos de organização, sindicato, organizações populares, ligas camponesas, e, sobretudo, uma definição ideológica política, com um programa de transformação radical da economia e do Estado, que se plasmou no grande programa da Revolução Brasileira, cujo auge foram as chamadas reformas de base. Não basta que um governo defenda as reformas de base. É muito importante que essas reformas de base tenham a ampla participação da população. Veja, eu quero já assinalar aqui de cara uma diferença com uma consciência ingênua que lamentavelmente é muito estendida entre nós. As grandes reformas de base preconizadas nos anos 60, entre as quais figurava uma radical reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma universitária, uma reforma bancária, um conjunto de reformas que tocavam nas estruturas do Estado, da economia, da propriedade, do poder no Brasil. É substancialmente diferente do que hoje se costuma tratar como política pública. O governo de João Goulart, ou mesmo o governo de Juscelino Kubitschek, esses governos anteriores, todos eles tiveram políticas públicas. Mas as reformas de base, por isso se chamavam assim, eram reformas que tocavam na propriedade e no poder da classe dominante. E o auge desse período corresponde precisamente ao governo do ex-presidente João Goulart, que foi ministro do Trabalho em épocas anteriores, se elegeu numa chapa que não era a do presidente, que terminou renunciando, e se transformou numa figura essencial da luta de classes daquele período de 59 a 64. É claro que ele não estava sozinho. Existiam as ligas camponesas de Francisco Julião e existia a figura, então, muito importante, luminosa, com uma perspectiva aguda do que estava acontecendo no Brasil,
de Leonel de Moura Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, que teve o seu ponto alto de lucidez e de atuação de vanguarda na sociedade brasileira, que foi a chamada campanha da legalidade, que deu, na prática, garantiu a posse de João Goulart. Eu não quero me estender aqui sobre os capítulos da história nacional, mas resgatar a importância e os limites da perspectiva nacional reformista daquele período e do governo de João Goulart, como um capítulo essencial da teoria e da história da Revolução Brasileira. Ninguém, em definitivo, ninguém pode falar em Revolução Brasileira, na história brasileira, sem analisar os avanços e as derrotas daquele período, muito claras, muito contundentes, que criaram cicatrizes na história que marcam a nossa existência. Portanto, quando eu afirmo, contra vento e maré, porque tem críticos marxistas que não consideram isso, críticos do liberalismo de direita, do liberalismo de esquerda, que consideram que o João Goulart não foi o período mais importante, mas eu digo que foi o presidente mais importante, porque era produto e ao mesmo tempo representava, com vícios e virtudes, com limitações e com potências, a marcha do povo em movimento, o povo brasileiro se movimentando com uma força autônoma em favor de reformas que tocavam nas estruturas estatais de poder da classe dominante, portanto da burguesia. Foi o último governo que enfrentou o poder, o domínio da classe dominante de frente, utilizando o seu governo não para fazer caridade católica, não para mitigar o sofrimento humano, mas para abrir as alamedas grandes, generosas da Revolução Brasileira. Essa é uma tradição que todos nós temos que recuperar. O sentido da política, dos mandatos, de uma candidatura presidencial, de um presidente, não é outra senão fazer como João Goulart, ser o portador. Ao mesmo tempo, resultado na mobilização popular e fazendo uso do caráter fundamental do nosso regime político, que é o regime presidencial, seu fermento, aquele que convoca as manifestações populares. Eu também sei, está muito claro isso, meus camaradas, que essa ideia de um presidente que convoca o povo foi diluída numa operação ideológica produzida pela classe dominante, em que o presidente não é um representante da população, o depositário da confiança da população, mas uma espécie de administrador de uma consigna muito miserável que ainda está entre nós, que é da ideia de um presidencialismo de coalizão. Uma hipótese criada por um sociólogo de baixo nível, muito obscura, que não obstante venceu com Fernando Henrique Cardoso, com Dilma, com Lula, com Michel Temer e com o protofascista Bolsonaro. Ora, toda essa prática desse presidencialismo de coalizão, na verdade era uma tentativa de passar uma espécie de parlamentarismo muito rebaixado embaixo do nariz de todos nós, quando a Constituição dá poderes presidenciais que nenhum presidente, pasmem, nenhum presidente, desde a democratização e desde a aprovação daquela limitada Constituição de 88, fez uso em favor do povo, na luta contra a dominação burguesa, abrindo os caminhos para a Revolução Brasileira. Esse presidencialismo é uma das virtudes do regime político brasileiro. E exatamente o seu exercício mitigado através desse parlamentarismo de ocasião, criado por um toma lá da cá, que já mereceu o repúdio da população brasileira, é que o desgastou. Mas era ele, precisamente esse presidencialismo, que estava plena vigência, sob impulso das massas populares da cidade e do campo, dos partidos de esquerda, das organizações populares, do poder dos sindicatos, divididos em um conjunto de vanguardas políticas e tendências ideológicas distintas naquele período que precede e que tomou impulso após a Revolução Cubana de 1959. E que tem seu auge, repito uma vez mais, no grande movimento pelas reformas de base encampadas pelo governo João Goulart. Ele foi um governo, naturalmente, que teve vacilos e teve grandes convicções, mas ele expressava, ele era um governo cativo de algo muito importante, a grande, numerosa, consciente pressão das massas populares
para a tomada do poder político. Era um governo que tinha claro que estavam no governo, mas precisavam tomar o poder político. Um atinado personagem daquela época vaticinou algo que a direita brasileira explorou até o ad infinito. Nós já estamos no governo, falta tomar o poder. Sem correr o risco de me parecer aqui doutrinário, é da ciência política, da boa ciência política, tanto da esquerda, que você pode ver no Lenin, quanto nos manuais da direita, saber a clara distinção entre governo e poder. E que só tem sentido estar no governo se estamos disputando o poder político. Qual é o poder político? O poder político das classes populares contra as classes dominantes, da grande massa dos trabalhadores e a burguesia associada com o imperialismo estadunidense e as potências ocidentais imperialistas que rivalizam e cooperam no controle da periferia capitalista na Ásia, na África e, sobretudo, na América Latina. Portanto, aquele período de João Goulart era um período de um presidente que, eleito na condição de vice, assume em circunstâncias históricas muito particulares, mas não foi um acidente histórico. Foi precisamente fruto daquele amadurecimento que o Jânio Quadros tentou exercer um bonapartismo e foi reprovado pelas maiorias. E foi nessa brecha histórica, repito que não foi por acaso, mas fruto de circunstâncias, não contingências passageiras, mas de estruturas que estavam em movimento, que levaram o presidente João Goulart a encarar uma proposta de natureza nacional reformista que teve a grande capacidade de mobilização, de aumento do grau de organização política do povo e de consciência das massas em favor de um programa de transformação do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura em favor de um projeto efetivamente soberano e, no limite, socialista. As massas estavam discutindo definitivamente a Revolução Brasileira. Era de tal envergadura essa potência que precisamente a classe dominante, apoiada pelo imperialismo estadunidense, não vacilou em jogar o país numa ditadura cívico-militar de 21 anos. Eu repito aqui, com um pouquinho mais de detalhes, a comparação com a destituição sem luta da presidente Dilma em agosto de 2016. Veja que foi fácil para a classe dominante e para a Embaixada de Washington, com apoio de governos conservadores do mundo, destituir uma presidente que tinha sido eleita democraticamente, que não tinha cometido crime de responsabilidade algum, porque era uma prática da burguesia, não é? Aquele mecanismo pela qual ela foi acusada e que a Câmara de Deputados e o Supremo Tribunal Federal aceitaram a sua legalidade, já era de uso de outros governos, de governadores de estado e de prefeitos das grandes capitais, como por exemplo de São Paulo. De tal maneira que o caráter absolutamente tranquilo da destituição da presidente, que aceitou uma denúncia no dia 20 de dezembro, se não estou equivocado, de 95, e saiu 8 meses depois, em 16 de agosto do ano seguinte. 8 longos meses em que uma presidente aceita, com uma passividade imensa, a perda de um mandato, que significou uma direitização do Brasil, claro, e o aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, a partir da aplicação de um programa ultraliberal, conhecido na literatura e no jornalismo como uma ponte para o futuro. Na verdade, era um programa ultraliberal que teve vida com os 4 anos do protofascista Jair Bolsonaro sob o comando do ultraliberal Paulo Guedes. Lá em 64, ao contrário, para destituir o presidente João Goulart, ele teve que amargar exílio, e não só ele, um conjunto de lideranças importantes, como Leonel Brizola, que sofreu provavelmente, se eu não estou equivocado, o exílio mais longo entre os brasileiros. E nem vou falar no profundo ataque que ocorreu no interior das Forças Armadas, mandando para o exílio, para a morte, para a reserva, milhares de militares. Alguns pesquisadores assinalam que até 8.000 militares
foram dados de baixa, reformados, mandados para o exílio, assassinados naquele período. Tal era o grau de consciência e organização, não apenas de camponeses e trabalhadores, mas também das classes médias e também dos militares. Um quadro que foi completamente revertido com a ação da ditadura e teve, lamentavelmente, é uma das lacunas mais importantes da sociedade brasileira, no período da chamada redemocratização, de 1985 em diante, os sucessivos governos que lá estiveram foram incapazes de dotar o Exército Brasileiro, as três armas na prática, Marinha, Aeronáutica e Exército, de uma doutrina militar própria, de um país que almeja a soberania, de um país que tem que atender seu povo nas condições mais elementares, superando a superexploração, a transferência de valor, interrompendo a reprodução ampliada da dependência e manter uma política naturalmente anti-imperialista, porque a América Latina está dominada pelos Estados Unidos. Em última instância, a democracia empobreceu, lamentavelmente temos que fazer esse registro, se quisermos ser fiel à história, retrocedeu em relação àquele período liderado por um conjunto de forças populares sob a presidência de João Goulart. Aquele foi, a meu juízo, por essa característica, porque colocou em movimento uma força viva, milhões de brasileiros que se organizavam, se mobilizavam em favor de reformas que tocavam, uma vez mais, no poder e na propriedade das classes dominantes. E indicavam uma perspectiva de anti-imperialismo que não era restrita a alguns círculos do radicalismo de esquerda, de intelectuais e acadêmicos, mas era um valor e uma perspectiva política contemplada por amplas massas no Brasil. Esse registro é muito importante por dupla razão. Primeiro, porque nós temos que entender a dialética política de quem quer transformar esse Brasil, esse país, num país à altura de sua grandeza e dos desafios históricos e das misérias que o nosso povo sofre, que é um bordão inexorável que todos os países tiveram. A Bolívia de 52, a Nicarágua de 54, Cuba de 59, Chile de Allende de 73, a Revolução Nicaragüense de 79, é uma lição extraordinária das revoluções latino-americanas. E é uma lição extraordinária daquele período do governo João Goulart. Todo o governo, nas condições da periferia capitalista, está condenado a atuar dentro da ordem contra a ordem. Estimados, portanto, a grave crise que levou à derrocada do governo João Goulart e que mostrou toda a potência do nacionalismo reformista e seus limites objetivos, na verdade condensa experiências anteriores da Revolução em países latino-americanos que foram confirmadas também nas experiências posteriores a 1964. Aqui que eu quero me referir ao fato de que todo governo efetivamente comprometido com o seu povo, abraçado na luta pela soberania e colocando todas as suas energias na consolidação da consciência e da organização das massas populares, se enfrenta com a dialética da luta dentro da ordem contra a ordem burguesa, dentro dos limites da democracia burguesa, para superar os limites estruturais do desenvolvimento capitalista latino-americano dependente e periférico, que condena as maiorias a uma condição de mera sobrevivência e a soberania a uma farsa que só interessa à classe dominante. Portanto, a experiência de João Goulart é a experiência também da Revolução Boliviana de 52 a 64. É, de maneira trágica, a experiência da Revolução Guatemalteca, interrompida por um golpe militar orientado pela CIA, pelo Departamento de Estado, com apoio das classes dominantes crioulas em 54, junho de 54. É também a mesma trama que levou ao suicídio de Vargas em agosto de 1954. É a mesma dialética que apareceu vitoriosa em janeiro de 59 com a Revolução Cubana. Se mostrou de maneira trágica, uma vez mais, em Salvador Allende, que se suicida em pleno Palácio de la Moneda em setembro de 73. E apareceu vitoriosa, novamente, na Revolução Nacional Popular Camponesa da Nicarágua em julho de 1979. Essa dialética da luta dentro da ordem burguesa contra a ordem burguesa
é o desafio de todo governo efetivamente comprometido com as massas populares e com uma soberania dos países latino-americanos. Portanto, estar no governo significa ter necessariamente uma ambição de poder e um projeto de poder. Todo aquele governo que não tem um projeto de poder necessariamente vai naufragar nas águas portentosas e revoltas da contra-revolução. Revolução e contra-revolução é a grande dialética de todos aqueles socialistas que estão disseminados em todos os partidos políticos e muitos deles que não estão sequer filiados a partidos políticos. Mas é uma necessidade imperiosa do sindicalista consciente, do intelectual comprometido com o seu povo e com aqueles membros de partidos que estão enarbolados na bandeira, na prática e na necessária revolução brasileira, que haverá de ser uma revolução socialista. Essa é uma equação que todos nós temos que ter. Portanto, os desafios de estar num governo significa, sobretudo, estar num governo com a perspectiva de um poder político, sem o qual, necessariamente, ou fracassa, abrindo espaço para o liberalismo de direita e desmoralizando as forças transformadoras, ou, se não avança definitivo para superar a ordem burguesa, abre as portas da contra-revolução que naufragou vários países latino-americanos. No caso do Brasil, há uma ditadura de 21 anos. Mas no caso do Chile, há uma ditadura feroz, sanguinária, a experiência contra-revolucionária que mais se aproximou de um fascismo na América Latina. Ou a longa noite de terrorismo de Estado na Colômbia, na Guatemala. E eu poderia aqui tocar outras experiências. Essa é uma questão crucial para todos nós que estamos comprometidos com a superação do subdesenvolvimento e da dependência. A segunda questão crucial que apareceu no governo de João Goulart e que, novamente, ronda a América Latina é a importância do nacionalismo como uma força revolucionária. Nós sabemos que há um nacionalismo burguês e há um nacionalismo revolucionário. Nós sabemos que as potências imperialistas possuem um nacionalismo ofensivo, agressivo, de corte imperialista. E nós sabemos que os países periféricos, desde a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, como a Revolução Cubana, como a Revolução Mexicana, todas elas são portadoras de um nacionalismo revolucionário que não pode ser ignorado pelas vanguardas, pelos partidos, pelos sindicatos, pelos militantes, pelos intelectuais. Eu bem sei, a tradição política dominante entre nós nesse século XXI é de repúdio de todo e qualquer nacionalismo. Como se nós, praticando um cosmopolitismo intelectual e político abstrato, mas coordenado pela indústria cultural metropolitana e, sobretudo, pela manufaturação de um consenso no meio dos partidos, dos sindicatos, daqueles leitores mais ou menos antenados na vida política do país, que estão de imediato condenando a luta nacionalista de caráter revolucionário ao baú desse conceito muito impreciso, criado por acadêmicos vinculados com a ordem burguesa, do populismo. Nós temos que passar um pente fino, a partir de um revisionismo teórico e do rigor teórico, mostrando claramente como em toda a formação social de um país periférico, dependente, situado na América Latina, submetido aos horrores próprios da dependência e do subdesenvolvimento, o nacionalismo é uma força indispensável da Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira, portanto de corte nacionalista, não pode esquecer que a Revolução Russa foi, antes de tudo, uma Revolução Russa, portanto uma revolução de corte nacional, com uma óbvia vocação universal, que a Revolução Chinesa era a Revolução Chinesa, portanto com as características próprias de uma revolução nacional completamente original, mas que ela sabia desde o começo que tinha que se mundializar. O mesmo, os dramas do desenvolvimento da Revolução Cubana, hoje não mais na construção do homem novo, mas na manutenção das conquistas sociais de uma revolução de 1959, ela não pode se mundializar se o socialismo não for uma perspectiva mundial. Mas a luta pelo socialismo obedece à lógica de uma lei do valor que funciona em escala global e os estados nacionais que falseiam com maior ou menor eficácia o poder da reprodução ampliada do capital.
E um país, as condições, portanto, maduras para uma transformação radical podem chegar antes de outra. E ninguém vai esperar uma hora mundializada, que só pode ocorrer diante de uma grande crise capitalista, como nós tivemos, por exemplo, em 1929. Portanto, a equação da luta dentro da ordem burguesa contra a ordem burguesa é algo fundamental para os nossos dias, sobretudo agora, quando uma esquerda dominantemente liberal não sabe praticamente como enfrentar essa guerra de classes declarada pelas classes dominantes e associada com os interesses imperialistas de Washington aqui na América Latina. E de outro lado, fazer uma revisão crítica do nacionalismo para recuperar a força, a empatia das massas, a capacidade de organização, de mobilização e de autoconsciência coletiva dos trabalhadores a partir de uma proposta do nacionalismo revolucionário que tem uma vocação socialista, que só pode encontrar o seu desaguador teórico e político como uma força de emancipação das massas se tiver amplamente identificada com o socialismo. E a luta, a chamada questão nacional, que eu vou tratar aqui, tem uma longa trajetória no interior do marxismo e do pensamento crítico latino-americano. Para isso, nós também temos que recordar que tem uma ampla legalidade e um trabalho teórico exaustivo no meio da trajetória da Revolução Brasileira. Eu não estou tirando nada de manuais importados dos Estados Unidos, nem de um cosmopolitismo abstrato que nunca nos trouxe nada. Eu estou recolhendo aqui a experiência do nacionalismo, que não pode ser outro, senão o nacionalismo revolucionário, a partir da própria experiência brasileira. E o governo do João Goulart encontrou toda a força dessas duas importantes molas mestras da Revolução e, ao não saber equacionar adequadamente, sucumbiu como sucumbiram outras tantas experiências latino-americanas. Mas isso aqui já é um assunto para a próxima aula.